Olá, pessoal, tudo bem? Na última aula, a gente viu um pouquinho sobre a ética e cidadania que os filósofos acabavam fazendo com que as outras pessoas se comportassem de diferentes maneiras. Os filósofos, na antiguidade, na Grécia, eles eram muito homenageados, muito admirados pelos jovens. E isso, às vezes, gerava uma certa preocupação, tanto é que Sócrates foi condenado à morte justamente por ter esse contato com os jovens, fazer os jovens pensar. E algumas denúncias diziam que Sócrates, apenas por fazer os jovens pensarem, né, acabava transformava essa juventude pervertida, acabava pervertendo essa juventude. Então, os jovens admiravam muito os filósofos. Eles colocavam, né, aprendiam várias formas de comportamento através deles, né? Eu vou dividir aqui a tela com vocês, que o fato dos filósofos serem considerados muito sábios, ele inspirava muita juventude a agir de determinada coisa, né, de determinado jeito. Aí eu coloquei umas perguntas aí, assim, quem, quem nós admiramos hoje? Nós, os jovens, hoje vêm formadores de opinião, muitos youtubers, que acabam sendo influenciadores, acabam ditando modas, acabam fazendo com que os jovens, e talvez seja o caso de vocês, a idade de vocês, acabem, assim, acabam uh, copiando o modo de, de se posicionar, o modo de vestir. Essa interferência no comportamento, isso tem tanto o lado positivo e o lado negativo, dependendo do conteúdo que se está consumindo em relação a, a essa coisa, né? Então, lá na antiguidade, os jovens observavam muitos filósofos, o fato de eles falarem sabiamente, terem o dom da conversa, isso influenciava muito os jovens. Então, o que hoje influencia os jovens, né? Então, dentro dessa dessa, dessa perspectiva, a gente fica sabendo sobre várias coisas, sobre o mundo. Alguns, alguns youtubers, eles colocam conteúdo, inclusive de escola, né, de um modo mais animado, mostram os saberes da ciência, mas aí a gente vai começar a gente vai começar a refletir sobre a questão do saber. Como é que a gente fica sabendo das coisas, pessoal? Como a gente busca o conhecimento, né? Claro que nós temos veículos, como eu falei para vocês, que acabam influenciando nas nossas atitudes, pessoas, né? YouTubers, né? Que fazem muito conteúdo, mas como é que a gente fica sabendo das coisas? Olha só, a verdade e o saber, a verdade, o saber e a sabedoria estão entre os assuntos que mais interessam os filósofos. E era através desses saberes que eles influenciavam o comportamento. Muito desses comportamentos estavam ligados à ética e cidadania. Naquela época, a ética e cidadania era buscar a felicidade. Hoje, claro, nós temos a felicidade uh, vindo em busca de materiais, profissão, né, diferentes modos de vida, mas naquela época a felicidade era não você totalmente ostentar, mas sim você fazer o bem, ser um cidadão pleno, e para isso era preciso chegar ao conhecimento. E os filósofos começaram a refletir sobre como chegar a esse conhecimento para ter uma vida plena, para ser um cidadão, para agir de acordo com a ética e a cidadania. Olha só, há muito tempo, os filósofos, investigam o que somos capazes de saber e como evitar engano, a fim de termos a certeza de que nossos conhecimentos são verdadeiros. Como a gente pode ter a certeza de que aquela experiência, aquela coisa que a gente vê, que a gente lê, que a gente pesquisa, pode ser usado como saber. E como também identificar que aquele saber ele pode ser útil. Olha só,
Eles perguntam ainda se é possível provar que determinado ponto de vista sobre a realidade está correto. Agora, vamos refletir sobre isso. Assim, vamos lá, vamos começar nossa reflexão. Como se sente quando não sabe algo que gostaria de saber? Como é que se sente? Se sente curioso? Se sente agoniado? Outra coisa, e se alguém lhe diz que não há como saber determinada coisa? Não há como saber isso. O que pensa quando alguém discorda de seus conhecimentos? Você aceita? Você debate? Como é que é? Quando você também não concorda com o conhecimento ou com o que o outro colocou, como você sustenta a sua fala? Como você sustenta o seu questionamento? Baseado em quê? Como? Como a gente pode saber que o que nós estamos falando é mais certo do que o outro está falando? Olha só, e quando descobre que se enganou percebendo ou acreditando em algo que não era verdadeiro? Olha só, quando a gente fala alguma coisa que a gente acredita ser verdadeira, mas na verdade não é, nós não estamos mentindo, apenas não chegamos ao conhecimento exato de determinado assunto, ok? Olha só, uma vez que existem diferentes pontos de vista, você concordaria em mudar o seu? Tem pessoas que podem, em duas ocasiões, pode se achar egoísta, o dono da verdade e não mudar de opinião. E tem pessoas que não mudam de opinião porque acham que estão certos. Então, não chegou, talvez, não avançou no conhecimento de determinada coisa. Ou acha que o que ela sabe é a melhor forma de explicar alguma coisa. E que não tem nenhum problema também. Por isso que é importante a dialética, o debate de ideias, ok? Olha só, ao pensarmos nessas questões, muitas dúvidas podem aparecer. Isso também nos leva às reflexões dos filósofos. Ou seja, pessoal, os filósofos, lá no século IV a.C., eles já imaginavam, refletiam e debatiam sobre como chegar ao verdadeiro conhecimento. É claro que a maioria deles, e Sócrates vai dar um pontapé inicial nisso, vai falar que o principal modo de chegar à verdade é sempre debater ideias, não ter verdade absoluta, mas sempre debater ideias, ok? Olha só, afinal, muitos deles já se perguntaram o que fazer diante de uma dúvida. E quanto a você, já pensou sobre isso? Quando vocês têm alguma dúvida, vocês saem para pesquisar fora da, do ambiente escolar, quando você tem que resolver algum problema ou responder alguma questão. Vocês buscam algum outro conhecimento, mesmo quando não é obrigatório escolar, quando você quer, está curioso para saber de alguma coisa? Por exemplo, da mais simples, como é que se forma o arco-íris? Como é formado o arco-íris? Então, vocês costumam ir pesquisar sobre determinadas coisas? É claro que hoje nós podemos colocar qualquer perguntas ao Google, mas quando nós sabemos o que o Google está colocando é verdade ou não? Como é que a gente sabe? Como a gente pode confiar nas fontes? É claro que aí a gente volta na questão lá do começo da aula, né? Nós somos influenciados por algumas pessoas. Assim como lá na antiga Grécia, as pessoas, principalmente os jovens, eram influenciados pelos filósofos. Ok? Então vamos lá. Para resolver suas dúvidas, em que você confia mais? Vamos lá. Em que a gente tem duas formas de confiar. Primeiro, são os 5 sentidos. Olha só. O que você confia mais? Vamos acompanhar o texto. No que observa e percebe por meio dos 5 sentidos ou no que pensa e descobre por meio do raciocínio. Então vamos lá. A gente falou bastante sobre isso, que um dos modos da gente conhecer o mundo é nós utilizarmos os nossos 5 sentidos, ok? Platão vai dizer o seguinte, que os nossos 5 sentidos, a gente tem contato com o mundo através deles, porém, os nossos sentidos costumam nos enganar. Como? Pois bem, às vezes você está cheirando alguma coisa, pensa que é uma de determinada comida, mas aí quando vai ver é outra comida. Às vezes, de longe, você lê uma placa, pensa que está lendo alguma coisa,
quando você chega perto, é outra. Ou quando você acha que está escutando alguma coisa, alguma música, quando você escuta bem, vai de novo ou chega mais perto, você está escutando outra coisa. Ou seja, mas é uma forma de conhecer o mundo. Então, você acredita que os nossos sentidos podem nos enganar ou não? Você acredita nessa forma de conhecer o mundo? Ou nós temos também um outro jeito de descobrir o que a gente conhece sobre. A gente pensa sobre uma coisa, a gente vai pesquisar sobre aquilo, a gente pode não ter experiência nenhuma, mas a gente vai pesquisar sobre determinado assunto e nós tiramos o resultado dele, mesmo sem utilizar os 5 sentidos. Nós fomos pesquisar, usamos o raciocínio. Então, a gente vai conhecer depois os grupos de filósofos que começaram a pensar sobre isso. Mas eu quero que vocês reflitam. Como é o verdadeiro conhecimento? Nós temos aí 2 linhas de pensamento. Primeiro é o empirista, que eu acabei de falar, que vai através das experiências, dos sentidos, nós acabamos conhecendo o mundo. Os sentidos, né? A visão, o olfato, o paladar, a audição, a visão. Então, é uma forma de a gente conhecer o mundo. Ou a gente pode conhecer através do raciocínio. Pensar sobre uma coisa, mesmo sem ter a experiência dela, mas pensar alguma coisa e depois tirar uma conclusão. Qual seria o mais correto? Vamos pensar sobre isso? É importante da gente trazer isso também para as nossas lives. Como nós chegamos ao verdadeiro conhecimento? Ok? Mais uma vez, através dos nossos sentidos, pelo conhecimento do mundo, por tocar, por ouvir, por ver, por experimentar, por sentir o cheiro, ou através do nosso raciocínio. Nosso raciocínio a gente vai desenvolvendo através da nossa investigação. Então, é uma boa pergunta. A gente vai conhecer 2 filósofos que pertencem à classe dos racionalistas e dos empiristas, que vão confrontar como o melhor modo da gente poder conhecer. Mais uma vez, através dos 5 sentidos ou através do raciocínio, qual é a melhor forma da gente conhecer o mundo e que nos cerca? Reflita sobre isso, traga suas dúvidas para as nossas lives e aí a gente discute um pouquinho mais sobre isso e vamos conhecer os filósofos que têm sobre essas 2 ideias, pontos bem diferentes, ok? Então, pessoal, a gente se vê na outra aula. É importante que vocês leiam, tá? Desde o começo lá da página Ética e Cidadania, como os filósofos interagem com as pessoas, como eles chamavam a atenção e a admiração das pessoas. E aí, os seus influenciadores, quais são os nossos influenciadores de hoje, qual é o meio de informação que vocês mais utilizam, e depois nós vamos, nessas informações que vocês utilizam, como é que a gente fica sabendo, como a gente dá o crédito nessa pessoa, como ela pesquisa, como ela percebe, e como você percebe as coisas. Como nós sabemos se determinado assunto X ou Y é verdadeiro ou é falso? É através dos nossos 5 sentidos? É através do nosso raciocínio? Então, tem essas 2 vias para a gente pensar, tá ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!